Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Vamos resolver as questões que a gente propôs aí para a tarefinha, né? Para revisar todo o conteúdo do reino animal que a gente viu até agora, desde o bimestre anterior, né? Desde antes do recesso. Nós vimos os invertebrados, né? Todos eles. Então, que inclui os filos dos poríferos, que são os animais mais simples, né? Que não têm tecidos verdadeiros, são metazoários, ou seja, são pluricelulares, mas ainda não têm tecidos verdadeiros. Então a gente não fala em folheto embrionário, a gente não fala em celoma, a gente não fala em se ele é protostome ou deuterostome, certo? Mas ele é um metazoário, ou seja, um animal. É o primeiro filo que a gente estuda, é o filo mais simples. Depois a gente estudou os quinidários. Ah, uma coisa sobre os poríferos, né? Eles têm os coanócitos, os pinacoanócitos, aquelas células flageladas que são responsáveis pela movimentação da água no corpo desse animal e a captura de alimento. Temos os pinacócitos, que são as células de revestimento, os porócitos, que delimitam os poros. Temos ainda os amebócitos, que vão ficar no interstício aí das células, né? Das paredes do corpo desse animal. E vão fazer diversas funções, como funções de sistema circulatório, funções de sistema reprodutor, certo? E essas amebócitos também secretam as espículas, que podem ser calcárias, de sílica, e também produzem a espongina, né? Que é uma rede proteica que ajuda a formar o esqueleto de de algumas espécies. E aí eles têm reprodução assexuada por fragmentação ou brotamento e tem reprodução sexuada também, com troca de gametas e formação de uma larva, o que caracteriza eles como animais. Bom, depois estudamos quinidários. Os quinidários, eles já têm tecidos embrionários, já têm os folhetos embrionários, folhetos germinativos. Por isso, gente, são dois, ectoderme e endoderme. Por isso a gente fala que esses animais são diblásticos, ou seja, eles têm dois folhetos embrionários, certo? A gente ainda não fala em protostômio ou deuterostômio, e a gente ainda não fala em celoma, porque ele não tem mesoderme, né? Os quinidários, eles têm uma cavidade gastrovascular, onde é feita a digestão dos alimentos que ele ingere, né? Peixe. E ele é um predador. Ele tem, né, a água-viva, por exemplo, naqueles tentáculos, tem uma série de células que chama quinidócitos, que, que tem um quinidocílio, né, então é microscópica a estrutura. Quando a presa encosta ali, ela dispara um arpão celular que contém uma toxina. São milhares, né, de células disparando ao mesmo tempo, paralisa a presa e ela pode ingerir. E esses animais, eles apresentam movimento. Eles trazem um movimento para o reino animal. Eles têm musculatura, têm um sistema nervoso difuso, alguns apresentam um sistema sensorial estatocisto, que ele consegue perceber a posição dele em relação ao centro da Terra, né, em relação à gravidade. Então, enfim, tem reprodução sexuada também, tem fase larval, ok? A anfiblástula, a anfiblástula dos poríferos. Ah, depois nós estudamos os os plateumintos. Plateumintos são os vermes chatos. Eles são os primeiros seres, os primeiros animais triblásticos, protostômios. Agora sim a gente já fala em protostômio. Então o blastóporo dele dá origem à boca. Proto primeiro estômio boca. Certo?
Esses animais, eles são os primeiros a apresentar um processo de cefalização, ou seja, uma cabeça anterior que vai na frente explorando o ambiente ativamente. Eles são os primeiros bilaterais, bilatéria, né? E aí esses animais, eles já têm aqueles genes homeóticos que vão caracterizar essa arquitetura corporal bilateral. Esses genes estão presentes até nos humanos. Você vê que é uma característica ancestral, né, que deu muito certo. Esses animais têm um sistema sensorial nessa parte anterior deles, na cabeça. Tem manchas ocelares, tem quimiorreceptores no focinho, que consegue detectar aí presença de alimento no ambiente, por exemplo. E é isso aí. Eles têm um sistema excretor por células flama. Eles não têm sistema circulatório ainda, porque o sistema digestório deles, mesmo que incompleto, ou seja, não apresenta ânus, faz às vezes de sistema circulatório, porque ele distribui os nutrientes pelo corpo desse animal. Já tem sistema nervoso centralizado, então tem um gânglio cerebroide que processa as informações, tanto do sistema sensorial quanto do corpo dele. São animais com alto poder de regeneração e que tem reprodução, né, então regeneração assexuada e sexuada também. Depois os nematóides, vermes cilíndricos. O que eles têm de inovação em relação ao grupo anterior? O grupo anterior, os plateumintos, são acelomados. Os nematóides, eles já têm um pseudoceloma. Eles já têm uma cavidade parcialmente revestida por um epitélio, certo? Os nematóides também têm sistema digestório completo, tubo digestório completo. Eles têm boca e ânus. E eles também são protostômios, triblásticos, protostômios, pseudocelomados. Depois nós estudamos os moluscos, os anelídeos e os moluscos, né, que estão ali lado a lado. Os moluscos, eles já são celomados, certo? E aí eles apresentam algumas características muito específicas, né? Eles apresentam a cavidade do manto, onde é secretada a concha desses animais, eles apresentam concha. Na boca deles, eles têm a rádula, que é uma língua cheia de dentinhos córneos que serve para ele se alimentar. Muitos têm respiração pulmonar, um pulmão primitivo, né, que é derivado da cavidade do manto, mas enfim, é uma troca gasosa que ocorre ali dentro, como no pulmão, em moluscos terrestres. Depois os anelídeos, eles já têm metameria, que é a divisão do corpo em segmentos. E isso também foi um sucesso, que perdurou nos outros animais aí. Então, todos os outros animais vão apresentar essa mesma característica, a metameria. Até nós, né? Temos o nosso corpo dividido em segmentos. Nossa musculatura dividida em segmentos. Os cordados, que vai ser o próximo grupo que nós vamos estudar, lá quando você estuda o anfioxo, que é um dos maiores exemplos de cordados, quando a gente vai estudar, ele tem a musculatura dividida em somitos, que são pacotinhos de musculatura segmentar, que é a metameria dos cordados. Outra coisa que os anelídeos têm, eles têm cerdas. Apesar de, mas eu nunca vi cerda na minhoca, ele é um oligoqueta. Oligo é pouco, queta é a tal da cerda. Ele tem poucas cerdas e de tamanho curto, a gente não consegue ver olho nu, só se você for com uma lupa. Eles usam essa cerda para se fixar no substrato. E aí ele tem aquele movimento, né, hidrodinâmico do corpo dele, auxiliado pela musculatura, e essas cerdas vão ajudando ele a se deslocar. Nós temos outros grupos, né? Os poliquetas, muitas cerdas, que são marinhos, e os aquetas, ou irudíneos, que são as sanguessugas. São aquáticas, mas também de vida terrestre, né? Esses animais têm respiração cutânea, quando terrestres, como a minhoca, e respiração branquial, como os
poliquetas, que são marinhos. Aí nós vimos o filo dos artrópodes. Os artrópodes, eles foram muito bem sucedidos, né? Porque eles inauguraram os apêndices articulados. Então o deslocamento deles é muito eficiente. Todos esses animais aí que eu estou falando, após os moluscos, anelídeos, são triblásticos, celomados, protostômios, né? Vale a pena lembrar isso aí. Então, os artrópodes, eles inauguraram isso aí, os apêndices articulados, que foi um sucesso, né? Foi um sucesso tanto lá no oceano primitivo do pré-cambriano. Preciso me atualizar nisso. No oceano primitivo, vamos lá, vamos ver se dá para dar um pause aqui. É isso aí mesmo. Lá no período pré-cambriano, cambriano. Um trilobita, um Euripterídeos. Esse aqui foi um terror dos mares. Né? Então, nossa, eu adoro esse autor aqui. Larry Gonick. Ele explica evolução, genética, coisas de física, química, história, tudo com quadrinhos. E ele é muito engraçado. Então, tá aqui, ó. Não tem nenhuma imagem desse Euripterídeo. Mas em vários sempre que tem algum documentário sobre evolução, fala desse animal. E como eles inauguraram esses apêndices articulados, isso foi uma inovação. Eles ganharam um deslocamento muito mais eficiente, se tornaram predadores vorazes, inclusive foram os primeiros animais a sair da água e conquistar o ambiente terrestre, antes dos vertebrados, né? Então é aí que a gente chama de explosão cambriana, que foi a grande diversificação dos animais. Que até então eram animais unicelulares, né, pouco expressivos. Aí depois surgem todos esses filos, que a gente falou agora, né? Os poríferos, quinidários, plateumintos, nematóides, anelídeos, moluscos e artrópodes. Os artrópodes, eles têm sistema circulatório, alguns têm pulmão, tem um sistema de respiratório muito interessante, alguns por traqueides, que são pequenos tubinhos ao longo do corpo dele. Tem alguns que têm pulmões foliáceos, como os aracnídeos. Os crustáceos, por serem aquáticos, respiram por brânquias. Eles têm um exoesqueleto de quitina, que é a característica desse filo, o exoesqueleto, que proporciona a possibilidade dele se movimentar, né? Então ele tem sistemas de alavancas usando esse exoesqueleto aí. E é um grupo muito diverso, é um dos grupos com maior biodiversidade que nós encontramos. Então nós temos lá, dentro do filo dos artrópodes, os insetos, que são os mais conhecidos, né? A formiga, a mosca, barata, que tem 3 pares de patas, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. E dentro dos insetos tem uma diversidade muito grande. Depois, outra classe são os crustáceos. Dentro dos crustáceos também você tem camarões, lagosta, siri, a baratinha do mar, Lígia, o nome dela é Lígia. Enfim, grande diversidade. Temos os aracnídeos, né? Então, ácaro, o carrapato, aranha, o opilião, o escorpião. E temos os miriápodes, né? Temos os quilópodes e diplópodes,
esquilópodes, a lacraia, diplópodes, piolho de cobra. Por aí vai. Certo? E aí nós finalmente chegamos nos equinodermos. Os equinodermos, por sua vez, são triblásticos, celomados, deuterostômios. O blastóporo deles dá origem ao ânus e não à boca. Beleza? E aí eles têm aquele sistema ambulacrário, que é um sistema aquático, né, hidrodinâmico, que eles movem aqueles pezinhos que eles conseguem se deslocar, pegar alimento. Tá bom? Eles têm dentículos que eles usam para se alimentar também. Tem a placa madrepórica, né, que faz essa comunicação da água do mar com o sistema ambulacrário deles. É tipo um filtro. Beleza? Então vamos às questões agora. Escreva. Questão 1, ela tem um enunciado comum. Escreva em seu caderno o termo abaixo que substitui corretamente a tarja entre parênteses da frase 1 a 3. Vou fazer melhor, vamos parar esse vídeo, né, que está muito longo, e vamos começar o outro.